Olá, muito bem-vindos ao podcast Vírgula Jurídica, onde o saber não tem um ponto final. Eu sou Fábio Souza e hoje vamos conversar sobre conduta profissional no direito previdenciário. E aí, você já vivenciou alguma situação se questionando se a sua conduta foi a mais adequada para resolver aquela questão previdenciária que foi colocada? Será que em algum momento você falou, será que agi certo? Será que tinha que ter sido feito dessa maneira? Será que meu comportamento profissional estava adequado? Muitas vezes nos deparamos com situações em que a gente fica ali um pouco na dúvida, né? Qual seria a conduta profissional mais adequada nessas horas? Às vezes problemas porque a gente precisa resolver, lidar ali no dia a dia, lidar com o INSS, lidar com o juiz, lidar com outros advogados, lidar com o cliente, é sempre um desafio. A verdade é que a vida do profissional da área jurídica que lida com direito previdenciário não é uma vida tão tranquila, sobretudo o advogado. Imagina só o cliente ali ligando, mandando mensagem de WhatsApp, querendo saber como é que o processo tá todo dia ali buscando informações, às vezes durante o recesso, e ainda temos ali algumas outras dificuldades que aparecem, né? Você vê hoje muitos escritórios ainda estão sendo vítimas de tentativas de golpe em que pessoas se aproveitam ali, entram em contato com os clientes dizendo que são do seu escritório enquanto não são e pedem um determinado valor para poder levantar ali o alvará, enfim, e aí uma confusão danada. E aí como é que você se comporta diante disso depois que o cliente vai falar com você que isso aconteceu? Como é que você se comporta quando você vai ali despachar com o juiz e o juiz indefere a liminar, ou durante uma sustentação oral você não atrai a atenção daqueles que estão julgando. Então, esses desafios são desafios que fazem parte. Agora, assim, não é só na atividade jurídica, né? Esses desafios da conduta profissional, eles estão presentes em vários dos ramos das atividades profissionais, se não em todos. É claro que em alguns eles se colocam de uma maneira um pouco diferente, mas nós temos ali algumas dificuldades muito específicas e especiais no campo do direito, especialmente do direito previdenciário, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouco hoje, tá? E eu quero começar dizendo o seguinte: quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está numa relação de fala com alguém, né, e a atividade do advogado é basicamente uma atividade de comunicação, né? Você está ali se comunicando o tempo todo, você coloca uma pretensão por meio da comunicação escrita ou falada e vai receber a resposta também ali por meio da comunicação. Então, quando a gente está numa situação de comunicação assim, a gente pode usar como um bom referencial para a nossa análise, para as nossas reflexões, um autor muito conhecido, que é o Habermas. E o Habermas, que é um autor da escola de Frankfurt, né? Talvez do século XX, um dos mais influentes, do final do século XX, né? Um dos mais influentes filósofos, início do século XXI. E Habermas vem nos trazer uma teoria muito complexa sobre atos de fala, sobre a teoria de como a gente age dessa maneira comunicativa. E eu vou tentar aqui rapidamente, né, de uma maneira bastante resumida, e para aqueles que são estudiosos de Habermas eu já peço desculpas porque eu vou simplificar ao máximo aqui, mas a gente pode imaginar que há dois tipos de formas da pessoa se comportar, da pessoa agir,
tá? E Habermas identifica um agir comunicativo e um agir estratégico. Um agir comunicativo e um agir estratégico. Qual é a diferença entre eles, né? Quando você está em um agir comunicativo, você está numa situação em que você ouve o outro realmente disposto a compreender e a levar a sério os argumentos do outro. Você não está ali simplesmente para convencer o outro. Você não está ali simplesmente para ganhar o debate. Você realmente está aberto a chegar em um consenso. Estaria disposto, inclusive, a levar tão a sério o argumento do outro que você pode mudar de ideia a respeito de uma determinada situação. Esse é o agir comunicativo. Se de fato aquele argumento for um argumento que faz sentido para você, você estaria disposto a mudar o seu posicionamento. Quando a gente entra numa situação interpessoal, né? Quando a gente está ali numa relação com o outro, e com esse agir comunicativo, a gente entra naquela relação de comunicação, naquela relação de fala, disposto realmente a resolver o problema, inclusive cedendo, inclusive percebendo que o seu ponto de vista pode não estar correto. Esse é um agir comunicativo. Agora, existe o outro tipo de agir, que é o agir estratégico. O agir estratégico é aquele em que você entra naquela situação, naquela conversa, naquela situação de comunicação, para vencer, para ganhar o debate. Não interessa o que o outro vai falar, você não está disposto a mudar de ideia. Não interessa o que o outro vai falar, você já tem a sua concepção, o que você quer é simplesmente vencer aquele debate. Você quer ganhar a discussão, né? Então o outro pode trazer argumentos super razoáveis, pode trazer argumentos que realmente fazem sentido, mas isso para você, o que você quer é adotar uma estratégia para superar o outro, para vencer o outro, para estar acima dessa base argumentativa ali. E isso a gente vê em vários momentos, né? Isso não é só na profissão. Você vê, às vezes numa discussão ali, imagina, você já viveu uma discussão com algum parente, com esposa, namorada, com mãe, com irmão, com irmã, ou até com amigo, em que você começa ali aquela discussão, aquela briga, daqui a pouco você percebe, opa, ele tem razão aqui, mas agora não dá para voltar atrás. Agora, mesmo achando que ele possa ter razão aqui, eu vou insistir aqui no meu ponto de vista, eu tenho que ganhar esse debate. Isso é um agir estratégico. Isso é um agir estratégico, não é um agir comunicativo, é um agir estratégico, né? Então, eu não quero nem saber, eu vou aqui, e isso é comum, né? Não quero saber o que aconteceu, eu só sei disso, não sei o que, tal. Agir estratégico. Se eu não quero saber o que aconteceu, agir estratégico. Acontece que, em alguns momentos, esse agir estratégico pode ser eficiente em algumas situações, né? Mas o agir comunicativo, ele tem uma tendência a construir soluções mais adequadas. É claro, na atividade jurídica, nós vivemos uma situação em que a busca de um equilíbrio entre o agir comunicativo e o agir estratégico é mais difícil. É mais difícil. Por que é mais difícil? Porque, na realidade, você tem um juiz que ou pelo menos deveria ser, imparcial na medida do possível. A imparcialidade é sempre na medida do possível, né? Buscar ser o mais imparcial possível. É claro que ninguém é 100% imparcial, porque você tem já suas preconcepções, experiências de vida, enfim, então algum grau algum grau de influência essas experiências de vida, essas preconcepções exercem ali no julgamento, né? Agora, o que não pode ter, evidentemente, é interesse na causa, né? E se colocar de uma maneira o mais imparcial possível ali.
beleza. O juiz deve adotar esse agir comunicativo, mas aqui ele vai observar ali os argumentos das partes e tentar estar aberto a, de fato, receber aquelas comunicações, aquelas mensagens, de modo a, mesmo que originalmente você tivesse um ponto de vista, você está disposto a mudar. E sabe que isso acontece mesmo, né? Algumas vezes é sempre uma experiência muito interessante. Você tá ali, tá fazendo uma sentença, ou no meu caso, fazendo um voto, e às vezes você olha um caso, você fala, olha, esse caso aqui não vai dar, esse aqui é improcedente, né? Esse pedido da pessoa. E aí você começa a escrever, vai lendo o argumento de uma parte, de outra, você, opa, mas tem um detalhe aqui, né? Aí você vai, e é comum que durante a elaboração da sentença haja uma mudança de ideia. Se você tinha uma visão inicial, né, o que é comum, todo mundo tem uma pré-concepção de situações de fato ali, então você tinha uma visão, mas conforme você vai refletindo, estudando, conforme você vai analisando os argumentos da parte, você pode mudar de ideia. Isso é um agir comunicativo, você está aberto a ouvir o que o outro tem a dizer. De verdade, né? Não é só formalmente, não é entrar por um ouvido e sair para o outro. Você está realmente disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. E a tendência disso é você construir decisões mais justas, no caso do juiz, né? Agora, o advogado fica numa situação mais delicada. Por quê? Porque o papel dele é defender uma parte. Então ele precisa ter um atuar estratégico. Ele precisa ter um atuar estratégico, né? De modo global, de modo, vamos dizer assim, na origem, ele precisa ter um atuar estratégico. Esse atuar estratégico, ele significa que ele está ali para ganhar o debate. Ele não está ali para chegar ao consenso. Ele está representando uma das partes. Então, o advogado tem que ser parcial. Ele representa uma das partes. Ele não está ali para defender a outra parte. Ele está ali para defender o seu cliente. Então, ele tem que ser parcial. Ele vai trazer os argumentos a favor do seu cliente, né? E faz parte do jogo dessa questão. O próprio Habermas reconhece isso. Ele diz, nos processos judiciais, as partes agem estrategicamente. Isso é uma questão, tá? Agora, há diferentes momentos da atuação profissional. Uma coisa é você agir estrategicamente ali no momento do seu peticionamento, no momento da sua postulação, né? Agora, você vai, durante um processo, ter uma série de outras situações, uma série de outras experiências, uma série de outras oportunidades de comunicação e de fala. E a adoção de um comportamento de agir comunicativo pode ser muito mais interessante. Então você está ali, às vezes, para resolver uma questão cartorária, né? E às vezes você vai ali com uma imposição sem querer saber o que aconteceu, só está querendo ali para reclamar, e aí você colocar a maneira a buscar entender a situação para buscar uma solução adequada, uma demora, por exemplo, para expedir um alvará, uma demora para expedir um RPV, um precatório, pode ser muito eficiente, que às vezes você cria uma confusão onde não precisa ter confusão, né? Isso é curioso, porque tem pessoas que são do conflito. Já repararam isso? Tem pessoas que conseguem criar conflito em qualquer situação. É que não é possível que o fulano conseguiu brigar aqui também. Não é possível que o fulano arrumou confusão. Conhecem pessoas assim? É aquela pessoa que, olha, essa aqui arruma confusão em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Vai desde da pessoa no estacionamento até o ministro. Com qualquer pessoa, em qualquer situação, vai arrumar uma confusão,
né? E enquanto, na verdade, às vezes é muito mais eficiente uma atuação buscando compreender e entendendo as soluções possíveis para o caso, né? Aí vem um ponto que é crucial, que é a ideia também de uma outra forma de abordagem, que é da comunicação não violenta. A comunicação não violenta. E é aqui que eu quero buscar com vocês como a gente pode imaginar uma atuação no processo previdenciário de maneira a ter uma atuação eficiente por meio de uma comunicação não violenta, né? E que possa buscar ali a melhor solução para o caso. Bom, vamos lá. Isso começa com algumas questões prévias. E uma questão prévia é a ética, né? Para começar. Eu estou partindo do pressuposto de um comportamento ético. Se a gente entra para um comportamento antiético, aí a gente perde por completo aqui a referência, né? O comportamento antiético não pode ser aceito. Então, assim, se a pessoa entra numa situação para enganar a outra parte, para trazer algo fraudulento, se entra para poder dar uma de malandro ali, ó, vou tentar aqui, vamos lá, aí você já está num padrão de comportamento antiético, que ultrapassa essa questão do agir comunicativo, da comunicação não violenta, né? Se você está falando em fraude, se você está falando em dolo processual, aí já é um outro campo de coisas que merecem também depois uma conversa só sobre isso, né? Às vezes, uma pessoa, para resolver uma situação, usa dessas estratagemas antiéticas e vai se queimar para o resto da vida profissional dela, né? E a pergunta é, será que vale a pena isso? Será que vale a pena? Porque você pode se queimar eticamente ali, ter problemas com o Conselho de Ética da OAB, ter problemas criminais, ter problemas administrativos e mais, né? Você pode ficar marcado como um profissional antiético, e isso pode, assim, se espalhar para a clientela, se espalhar para o judiciário, aquele advogado tem um comportamento antiético, né? E até entre os outros colegas de profissão, outros advogados. Então, eu estou partindo da premissa aqui de um comportamento ético, tá? Que felizmente, o que acontece na maior parte das atuações, né, dos advogados. A maior parte dos advogados é ética, né? A maior parte dos advogados está ali, ó, cumprindo com sua obrigação profissional de maneira absolutamente ética, apesar de você ter ali, ó, às vezes piadas com o advogado, apesar de você ter ali histórias. Claro, você tem alguns profissionais antiéticos que acabam jogando e prejudicando a fama, né, da categoria, mas a grande maioria, nos meus 20 anos de magistratura, a grande maioria, assim, eu diria que quase a totalidade, é claro que a gente já viu situações diferentes, mas assim, o dia a dia, o cotidiano de advogados éticos que trabalham ali corretamente, que trazem ali as informações de maneira estratégica, óbvio, mas dentro dos limites da ética. Então, vamos trabalhar com essa linha, né, do atuar ético. E aí, dentro dessa questão, como é que eu posso me comportar, qual a conduta profissional do profissional do direito previdenciário mais adequado? Bom, acho que o primeiro passo está nessa questão prévia de considerar que o advogado é o primeiro juiz da causa. O advogado é o primeiro juiz da causa. Quando a gente fala
Então, aqui, se vale a pena ou não ajuizar uma causa, tal, ajuizar um processo. A primeira referência é o próprio advogado. Chegou, é claro que o advogado às vezes pode ser vítima também das informações que chegam até ele, né? As informações podem chegar para o advogado de uma maneira incompleta. Mas a primeira análise, assim, será que vale a pena levar adiante? Será que esse é um caso que realmente... deixa eu avaliar o direito. Não é o momento agora, a gente tem que requerer administrativamente, você ainda precisa preencher os requisitos. Então, o primeiro juiz da causa é o advogado. Tá? Então, já começa aí um agir comunicativo. Evitar aquelas situações em que, quando é possível evitar, obviamente, né, em que você já está vislumbrando que não há o direito, né? E aí, para que você vai adotar uma postura de ficar brigando só por brigar, né? A ideia do se colar colou é muito ruim, Então, se você já se compromete, né, porque é o seu tempo, é a sua energia, é o seu esforço, e além da sua energia, do seu tempo e do seu esforço, um processo que você ajuize vai consumir a energia, o tempo e o esforço de mais um monte de pessoas. Então, se você já percebe que aquilo vai ser um desperdício de tempo, de energia, por que não de dinheiro, não faz sentido você levar aquilo adiante. Então, um primeiro comportamento profissional adequado no campo da previdência é você fazer bem essa análise inicial. E muita gente não faz, sabe por quê? Porque muita gente não sabe. Os advogados que são especializados em previdência, aí é uma maravilha, porque aí você percebe, quando você olha ali a petição, você fala, esse aqui entende de previdência. E aí, é claro, você está lendo, sabe que aquele advogado entende de previdência, é claro que aquilo estabelece uma maior possibilidade daqueles argumentos serem levados a sério, né? São argumentos bem colocados, argumentos que estão trazendo ali de fato uma contribuição importante, e aí você lê aquilo de uma outra maneira. Agora, imagine só, você está ali numa situação em que você percebe que a pessoa não tem a menor ideia, porque a própria forma como a petição está escrita já mostra que ele não entende nada daquilo, né? Que ele está chutando. E isso acontece muito com previdência, né? Às vezes o advogado nunca fez previdenciário, mas aparece um caso ali e ele não quer perder o cliente, e aí ele vai e faz de qualquer... previdência é mole, vou fazer aqui, e aí vem besteira, e dá uma agonia, gente, dá uma dó. Você vê, às vezes, o segurado perdendo o direito por conta de uma falha no peticionamento, de uma falha da atuação profissional, né? Isso acontece, infelizmente. É claro que a jurisprudência tem um posicionamento, muitas vezes, de tentar tutelar ali o segurado. Por exemplo, você tem o posicionamento do STJ nas causas em que se está pedindo benefício rural e a pessoa não apresentou início de prova material. O STJ diz que o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, né? Que aí a pessoa pode produzir essa prova material e voltar a apresentar posteriormente. E não faz coisa julgada, então, contra aquela pessoa numa situação como essa, né? Você tem ali situações em que a jurisprudência reconhece fungibilidade, você pediu um benefício, tem direito a outro. Então, você tem ali, por parte da jurisprudência, uma tentativa de flexibilizar um pouco. Mas tem um limite, chega uma hora que não dá mais, né? Às vezes você está vendo ali que a pessoa tinha direito a uma coisa e nada daquilo foi ventilado, a pessoa não falou, não pensou, não pediu, né? Aí não tem jeito, né? Então, tá ali. Uma outra conduta ética se você não tem domínio sobre aquele determinado assunto, de duas uma,
tá? Aliás, pode ser uma terceira, mas a terceira não é a melhor. Mas de duas, uma. Ou você realmente se dedica a estudar o caso e trazer ali, correr atrás, né, para trazer uma construção de uma petição bem elaborada, correta, né, não faz de qualquer maneira só para tapar o buraco ali. Ou você busca uma parceria, você vai e constrói uma parceria com algum advogado que seja especializado nessa área, né? A terceira alternativa, que eu não acho que seja a melhor, é você falar, ó, isso eu não faço, procura outro. Mas você pode fazer em parceria com alguém. Você fala, isso eu não faço, mas temos um escritório parceiro que vai aqui nos auxiliar. Tudo bem, beleza. Ou então, ó, olha, eu vou pegar isso aqui, vou estudar e vou conseguir fazer esse negócio bem feito, né? E são coisas que funcionam dessa maneira. Eu me lembro uma vez, eu era estagiário, olha só, eu era estagiário, um passado remoto, né? Eu estagiava num escritório e o escritório pegou uma causa que envolvia seguro marítimo. O escritório não fazia nada disso, não era um escritório especializado em questões marítimas, nada disso, direito marítimo, e tinha um seguro marítimo. E o advogado aceitou aquela causa e falou, Fábio, faz. Eu tinha, nesse escritório, eu era estagiário e responsável por fazer petições assim nesses casos mais que os advogados eram inéditos assim, e muitas vezes eles pediam para eu fazer essas petições. A gente tá falando de uma época, gente, pré-internet, né? Não tinha a internet do jeito que é hoje, então era impossível procurar tantas coisas na internet como tinha hoje. A internet que tinha era discada e não tinha a quantidade de informações que tem hoje. Então a gente ia para livros mesmo. E aí eu me lembro que eu fui, falei, poxa, agora tem que fazer isso aqui, né? Que eu fiz? Eu fiquei, assim, dias inteiros na biblioteca. Eu fui para a biblioteca do IRB, do Instituto de Resseguro do Brasil, SUSEP, e buscava ali todos para construir uma petição que fosse realmente uma petição de qualidade. Deu trabalho, foi uma petição e aí depois o advogado aprovou e realmente foi sucesso nessa causa aí. Então, o que eu quero dizer assumiu o compromisso, mergulha nele, né? Se você assume o compromisso e depois escreve a petição só para se livrar, péssimo, porque no direito previdenciário, até mais do que em outras áreas, às vezes está em jogo a vida da pessoa. Você pode estar jogando fora anos de contribuição daquela pessoa. Você pode estar jogando fora a vida de trabalho daquela pessoa. Uma vida inteira de trabalho que você pode estar jogando fora. Então, não dá para agir dessa maneira. Não dá para agir dessa maneira. Imagina uma pensão por morte e aí você fica assim, não se esforça muito para fazer a prova da união estável ali, fica julgado improcedente e a viúva perdeu a pensão. Porque você poderia ter agido de uma maneira melhor, mais competente ali, se esforçado mais, e aí não fez e a viúva perdeu a pensão, né? Então, assim, o comportamento ético importante se eu não sei, vou me esforçar de uma maneira total para aprender, ou vou buscar parceria, ou vou dizer que não dá para fazer. Tá? Não tente fazer aquilo que você não tem segurança, que você não sabe, se você não estiver disposto a realmente se esforçar para fazer. Às vezes tem horas que não dá, né? Às vezes você está com muita coisa, não tem como você se dedicar tanto àquela situação, então melhor não fazer, porque você realmente pode colocar em risco o direito daquela pessoa. Tá? E essa comunicação transparente com o cliente é importante. Essa comunicação não é só ganhar o cliente, é você ter essa comunicação transparente com o cliente. Essa é uma conduta profissional adequada no direito previdenciário. Beleza.
Tá, isso é numa fase prévia, e aí começa ali o processo, tá? Aí você começa o processo, tá ali, discussão, e aí de repente o advogado da outra parte, né, o procurador, no caso do INSS ali, atravessa uma petição que te chateia, coloca ali alguns argumentos, de repente com uma argumentação mais pesada, assim, e aí você fica com raiva e quer redigir também para dar resposta. Aí a gente tem que se perguntar, qual é o seu objetivo no processo? Qual é o seu objetivo ali? Né? O seu objetivo é ganhar o processo. Né? Não é dar lição de moral no advogado do adversário. Não é dar lição de moral no procurador. O seu objetivo é ganhar o processo. Então, às vezes, não adianta você chegar e entrar na discussão ali. Né? Às vezes, é muito melhor você manter a sua estratégia processual, responder aquela questão de maneira técnica, mas sem entrar na briga, sem entrar na discussão. Eu me lembro que uma vez, um grande amigo meu estudou comigo desde criança, né? E hoje ele é advogado. Não tem nada a ver com previdência, não advoga na área previdenciária, nada a ver. Mas um dia a gente foi, nossas famílias foi viajar, a gente fez uma viagem junto e quando a gente estava assim, no primeiro dia da viagem à noite, ele tinha um prazo ainda, né? Então ele estava escrevendo prazo ali para acabar, era o último que faltava para ele poder ficar livre e aproveitar o passeio. E aí quando ele acabou, ele falou, fiz uma petição aqui, Fábio, vem ver aqui essa petição, olha só, tal, o que você acha? Aí eu fui ler a petição dele, ele é muito bom advogado e tudo, mas quando eu fui ler a petição dele, ele estava esculhambando o advogado da outra parte. Esculhambando. Falei, que fulano fez isso. Assim, eu falei, mas pra que isso aqui? Você precisa ver o que esse advogado escreveu, olha só o que ele fez. Falei, tá, tudo bem. Imagino que você esteja querendo desabafar aqui na sua petição. Mas assim, isso vai ser eficiente? Na verdade, você entrar na baixaria, entrar na discussão ali, nessa baixaria, será que isso vai ser eficiente? Porque, assim, você vai estar respondendo ao advogado, só que não é o outro advogado que vai decidir essa questão, é o juiz que vai decidir essa questão. E aí você está levando para o juiz um bate-boca que talvez não seja eficiente. Isso é um ponto que, às vezes, é difícil segurar. Mas às vezes é muito difícil segurar, mas que você precisa entender que o seu cliente espera de você, né? O seu cliente espera de você um comportamento estratégico, espera de você um comportamento que é o comportamento de buscar resolver o problema dele. Se você tá ali com um problema com outro advogado, se você quer responder a uma ofensa que o outro advogado fez, talvez não seja o melhor caminho para você resolver o problema do processo, né? Então, cuidado aqui, muito cuidado, porque o processo não é o momento de você fazer protesto político, de você falar mal de governo, não é momento de você criticar as pessoas, né? Critique os fatos, critique o evento. Quer ver uma coisa assim? Às vezes o advogado fica com raiva do juiz, né? Fica com raiva do juiz. Aí vai escrever um recurso e esculhamba o juiz. Não tô falando disso em causa própria não, tá, gente? Até porque lido muito bem com críticas sem muito problema aqui. Até porque o juiz aprende a lidar com críticas, faz parte, né? Sempre tá desagradando um lado, tá desagradando o outro, às vezes desagrada os dois lados, enfim, então, mas aí às vezes você tá ali, você vai ver a petição, tá esculhambando o juiz. Mas qual o sentido disso? Você critica a sentença e não o juiz, né? No processo ali.
tá com raiva do juiz, tá com raiva, de repente assim, quer desabafar, mas desabafa fora dos autos, tá ali ó, com os colegas do escritório, fala, olha só que absurdo, tal, não sei o que, tudo bem, faz parte ali e tal, mas no processo, na conduta profissional, essa não é a melhor estratégia, né? Até porque, vamos lá, você não sabe como aquele colegiado que vai julgar o seu recurso enxerga aquele juiz. Às vezes o colegiado, poxa, vejo várias outras sentenças aqui muito boas, é meu colega de concurso, é meu amigo, e assim, não tem problema nenhum criticar a sentença, né? Como não tem problema nenhum reformar essa sentença, anular essa sentença, isso faz parte do jogo. Agora, o que você ganha na sua conduta profissional em falar mal ali daquela pessoa, né? Então, no processo judicial. Esse é um ponto que parece importante, porque às vezes eu vejo algumas manifestações, né, no processo judicial da pessoa trazendo ali aquela coisa meio que pessoal, assim, às vezes não é contra o juiz, é contra o INSS, né? O INSS quer tirar os benefícios dos idosos, o INSS quer numa conduta, outro dia como é que foi? Como um vilão, porque na verdade assim, vamos tentar concentrar no que interessa. O foco no que interessa. Aí a comunicação não violenta ajuda muito nisso, porque não cabe aqui a gente tentar estabelecer julgamentos da pessoa, do INSS, né? A gente vai julgar o ato administrativo. Lembrem disso. No processo judicial, o que você está fazendo é impugnando um ato administrativo. Você está impugnando o ato administrativo que indeferiu o benefício. Você está impugnando o ato administrativo que concedeu o benefício com valor errado. Você está impugnando o ato administrativo que cessou o benefício. Então, vamos questionar o ato administrativo e não a autarquia, entendeu? Então, foco ali. Esse é um ponto que acaba evitando esse tipo de mal-estar. Então você chega numa audiência, se chegou na audiência, tá ali aquele clima de audiência. Aliás, as audiências de hoje em dia tem um clima estranho, né? Porque assim, metade tá online, metade tá presencial, fica aquela coisa assim, às vezes você tá ali, outra parte tá na tela, mas enfim, são as coisas de hoje. E aí, você tá ali na audiência. E o outro, aí você vê às vezes o outro advogado, o procurador apertando, fazendo um pouco mais assim, às vezes jogando uma piadinha. Às vezes você tem que se colocar, evidentemente, né? Porque tratar de maneira educada e respeitosa, tratar de maneira não violenta, não quer dizer ser subserviente, né? Isso vale, inclusive, em relação ao juiz, tá? Todos devem se tratar de uma maneira respeitosa. E assim, eu sei que muitas vezes há casos de alguns juízes que têm um comportamento que também é reprovável nesse trato com os advogados, né, com as partes. Mas diante de uma situação em que você precisa defender os interesses do seu cliente contra uma decisão do juiz ou contra de um comportamento judicial ali, você tem que ser ali, de fato, vestir a camisa do seu cliente, trazer a argumentação, então não ser subserviente, é claro. Mas isso não significa que o caminho seja uma atuação violenta, né? Seja aquela ofensiva. Não, são coisas diferentes. Esse tratamento ofensivo e violento, ele não é eficaz. Ah, mas às vezes é só assim. Não é, tá, gente? Não é. Às vezes a vontade de ser assim, é claro. Às vezes a gente tá querendo estourar, às vezes a gente tá querendo colocar para fora ali, mas o comportamento profissional eficiente e adequado é aquele que consegue trabalhar essas questões apontando, né, de maneira
objetiva e com boa argumentação os aspectos que estão sendo objeto do questionamento. Então, uma coisa é argumentar bem, é trazer, às vezes com mais veemência. A veemência às vezes é importante, você falar um pouco mais insistir num ponto, manter a sua posição muitas vezes é fundamental, mas isso tudo dá para fazer sem olhar o outro como inimigo, sem olhar o outro como alguém que você tenha que eliminar, que você tenha que tenha que ter como alvo, né? Não é, até porque você não sabe o dia do amanhã. O advogado é outra parte, daqui a pouco você pode estar em outra situação em que vai ser o seu colaborador, parceiro de negócios ali em outras situações, em outros momentos, a vida né? Então, assim, esse é um ponto fundamental. E aí a gente avança para pensar da seguinte maneira. Tá, e a ética, né, e o comportamento também em relação ao cliente. O comportamento em relação ao cliente. Um dos pontos que me parece fundamental é a ideia de você manter as pessoas bem informadas. Né? Aliás, isso vale para tudo, até no processo. Você sabe que no processo, todos os atores processuais, eles têm uma missão. Essa missão é fazer com que a verdade real seja revelada para que você possa ter um julgamento. Né? Ganhar o julgamento escondendo a verdade não é a melhor coisa. Eu sempre acho que se o advogado é o primeiro juiz da causa, ele acha que a pessoa realmente tem razão, o melhor a fazer é você buscar ser o mais transparente possível, né? Você levar a situação da maneira mais transparente. Aquela coisa assim, não vou falar isso, não vai que o INSS não argumenta, né? Isso é ruim, porque às vezes você perde a oportunidade até de falar sobre aquele argumento. É muito mais eficiente você trazer a situação e argumentar em cima dela, né? Então, assim, a forma quanto mais transparente, melhor. Então você traz ali a verdade, ajuda a revelar a verdade real, né? Então todos ali com essa meta comum. Então essa ideia de transparência é o ponto essencial. É claro, não estou falando aqui que o advogado deve entregar o ouro para outra parte, mas buscar dentro dessa ideia de revelar o máximo as circunstâncias para o juiz, sabe, gente? Quanto mais os fatos estão claros, melhor para julgar. Então, se os fatos estão a seu favor, quanto mais claros, melhor, tá? Quanto mais evidente, melhor. Ainda que tenha um ou outro ponto que você gostaria, poxa, esse aqui é um ponto mais delicado, tá? Mas se você coloca de maneira transparente, é mais fácil, porque se aquilo é revelado depois, fica um ponto de desconfiança, né? Que se aquela situação é revelada depois, fica um ponto de desconfiança. Exemplo, vamos lá. Você está falando ali de uma ação buscando pensão por morte. Aí o casal estava separado. Tá? E você sabe que o casal estava separado. Era uma união estável ou um casamento, o casal estava separado. Mas ele continuava ajudando ali. Ele que sustentava a ex-mulher, né? E aí às vezes vem aquelas petições construídas da seguinte forma: o casal nunca se separou. O casal sempre esteve junto, é um absurdo dizer que o casal se separou. Aí você vai para uma audiência, vai inquirir a testemunha, e aí a testemunha vem e diz, não, o casal se separou. Não, ele teve um momento aí que eles brigaram, ele foi morar na outra casa, tá? Opa, como assim então? Aí o ponto, a sua tese enfraquece muito. Quanto talvez seria melhor você assumir, o casal se separou. Sim, o casal se separou. Mas, olha só,
ele continuava ajudando. Então, com base lá no artigo 77, né, no artigo 76, parágrafo 2º da Lei 8.213, eu estou falando aqui de cônjuge separado, de fato, porém que recebia auxílio financeiro. Então, eu vou provar aqui, eu estou sendo transparente, estou falando, o casal se separou, mas ele continuava a sustentar a esposa. Tá? Então, havia dependência econômica. Então, quando ele morreu, eles não estavam mais vivendo ali aquela união, mas ainda havia dependência econômica. Então, é melhor colocar dessa maneira, né? Então, esse dever de transparência aqui. E esse dever de transparência, acho que deve ser também levado ao cliente. Esse dever de transparência acho que tem que também ser levado ao cliente. Quando você fala em conduta profissional, um dos pontos importantes é também deixar muito claro para o cliente os riscos do processo, né? Para você não criar falsas expectativas. As coisas são muito engraçadas, né? Meu pai faleceu há poucos anos atrás e a minha mãe é pensionista do INSS, recebe uma pensão pela morte do meu pai. E no cadastro lá da minha mãe, eu que ajudei ela a dar entrada no requerimento de pensão e botei meu telefone. Então, de vez em quando me ligam de alguns escritórios de captação de clientes, né, para advogados, e me ligam falando de algumas teses aí de revisão, tal, que eu já analisei, por caso dela não cabe, né? Mas aí eu dou trela. E quando ligam, eu pergunto, tá, mas e aí? E como é que é isso? E o prazo? Mas tem decisão mesmo? O que aconteceu, tal? E as pessoas vão falando e falam cada absurdos, né? E naquela ideia de se levar de buscar um ajuizamento de ações que muitas vezes não vão dar em nada, né? E aí depois ficam reclamando se o cliente está querendo informação, que o cliente está buscando saber, que o cliente está... Porque, no fundo, você constrói ali soluções que são muito de ética questionável, né? E que acabam também não dando tanta transparência. Hoje em dia você tem, evidentemente, muitos sistemas que permitem uma comunicação melhor, tal, mas eu acho que é a base. Não é só uma questão de sistema, não é só uma questão de qual o programa que você vai usar para dar comunicação para o seu cliente, né? Se você vai usar ali um chat para WhatsApp, se você vai ter um programa que lança ali o e-mail automaticamente com a informação. Isso é importante também, todas essas ferramentas são importantes, mas é mais do que isso. É a questão da conduta profissional. É questão de você chegar desde o início e falar, olha, tem um risco, o risco é esse, né? Não é garantido, existe essa dificuldade, nós vamos tentar, né? Então, agir com transparência. Porque muitas vezes você vai lá e fala, olha, aqui a gente vai ganhar, é fácil, não sei o quê, né? E você cria uma expectativa que é falsa. Isso não é a melhor conduta profissional. Essa não é a melhor conduta profissional no direito previdenciário. Então, você colocar de uma maneira transparente é importante. Até porque, mas aí se eu colocar isso, ele vai no outro que disse que garante. Faz parte do jogo. Você, né? Mas a grande questão é que também pode acontecer o contrário, né? Se ele chegou em um e esse falou, é fácil, vamos ganhar, não tem problema, mas chega em você e você diz, olha, tem chance sim, mas tem esses riscos. Eu conheço a situação, eu sei que tem esses riscos. Se alguém estiver falando para você que não tem risco nenhuma, tem, tá? Então, de verdade, acho que essa postura é mais convincente do que a outra, né? Essa postura acaba sendo mais convincente que a outra. Então, acho que a transparência é o ponto essencial. Então, a gente vai notando, né? Tudo isso, ó, o agir com transparência,
essa atuação não violenta, não adianta a agressividade, o ataque a outra pessoa ou mesmo a instituição, né? E sim o foco no processo. A conduta ética, evidentemente a conduta ética, essa aí não precisa nem comentar, isso está acima como eu já disse, acima do que eu estava trazendo, mas essa postura de realmente vestir a camisa do braço do cliente, do caso, de você conhecer seus limites e não assumir uma responsabilidade sozinho, que está além desses limites, tudo isso vai formando um conjunto de medidas que a gente pode reconhecer como medidas de um comportamento profissional adequado no campo do direito previdenciário, né? Então, vamos tentar aqui, só para a gente caminhando aqui para uma conclusão dessa ideia, a gente pensar o seguinte. Acho que é a melhor forma da gente pensar, né? Como eu gostaria de ser tratado nessa situação profissional e implementar esse tipo de prática. Então, se eu estivesse vivendo essa situação profissional, como eu gostaria? Se eu estou no relacionamento com o cliente, como é que... Pare e reflita. Se eu fosse cliente aqui, como eu gostaria que fosse o comportamento. Se eu fosse o advogado da outra parte, como eu gostaria que fosse esse comportamento, né? Claro, entendendo que a pessoa tem o seu papel de defender o cliente e tal, mas como eu gostaria que o outro, mesmo cumprindo bem o seu papel, me tratasse aqui, tivesse essa conduta, né? Se eu fosse juiz, como é que eu gostaria desse comportamento profissional? Então, essa busca de alteridade, né? De se colocar no lugar do outro que é diferente, que está numa posição diferente, mas eu consigo me colocar no lugar do outro, é um ponto importante. Isso é utópico, Fábio, isso não vai... Não é utópico, tá? Na verdade... É uma necessidade da gente trazer um amadurecimento das práticas profissionais no campo jurídico no Brasil, né? Isso alcançando todo mundo, alcançando inclusive os juízes, alcançando os servidores, alcançando os advogados, né? A gente precisa amadurecer, a gente precisa ter a maior responsabilidade de cada um dentro do seu papel, né? E isso alcança os advogados também, né? O advogado ele precisa compreender que ele é um dos responsáveis pelo resultado do processo, né? Porque às vezes fica ali, é uma tendência nossa, né? Aquela coisa assim, se eu ganhei fui eu, se eu perdi foi o juiz, né? Ou foi o INSS que indeferiu ali quando deveria definir. Não, na verdade sim. Eu sou um dos responsáveis. Eu deixei de fazer uma pergunta na audiência que eu deveria ter feito, né? Eu deixei de produzir uma prova, de pedir a produção de uma prova que eu deveria ter produzido. Deixei de apresentar o documento. Então vamos fazer o seguinte, vamos agir aqui assumindo a responsabilidade. Vamos vestir a camisa e falar o que eu preciso fazer aqui para que esse cliente que tem realmente o direito consiga materializar esse direito, né? Como o juiz deve fazer, como que eu tenho que fazer aqui para realmente julgar da maneira em que o direito social seja realmente analisado e a pessoa que tem direito receba, a pessoa que não tem não receba, né? Isso é um ponto fundamental. Então, esse comportamento dessa maneira é um comportamento profissional adequado, né, da gente buscar ali a responsabilidade profissional desse papel tão importante. Não dá para a gente reduzir a importância da atuação dos profissionais da área jurídica, mas aí os profissionais precisam também se valorizar, né? Você precisa ter ali, se um juiz quer ser tratado com dignidade, respeito pelas outras partes, ele deve também tratar com dignidade e respeito. Se o advogado quer um reconhecimento do seu papel fundamental, ele também tem que reconhecer o papel fundamental dos demais atores e também do seu cliente, né? Então esse é um ponto que me parece importantíssimo, esse agir com o olhar de alteridade.
com o olhar de conseguir se colocar no lugar do outro e reconhecer que o outro tem valor. E aí, ao invés da gente ficar naquelas críticas rasas, né? Eu vejo muito isso. Eu me lembro que uma vez eu fui relator de um processo na TNU, na Turma Nacional de Uniformização, e o julgamento foi favorável ao segurado, saiu uma tese boa para o segurado, sabe? A tese era boa mesmo, era uma vitória, não lembro exatamente o assunto, mas aí dentro dos grupos de WhatsApp, de discussão de previdenciário, alguém chegou e botou ali a tese. E aí já veio o pessoal começando a criticar. A TNU de novo, não sei o que, nem tinham lido a tese, assim, botaram uma decisão, então a TNU falando. Aí eu falei, aliás, nem fui eu que falei, alguém falou, gente, mas pera lá, lê a tese tá favorável. A tese tá favorável, não sei o que. Ou seja, às vezes a gente tá tão acirrado, a gente tá querendo criticar, tá querendo falar mal, e o caminho às vezes não é esse, né? O sair disparando, falando mal, criticando o outro, esse olhar raivoso, esse olhar, às vezes não, sempre, acaba conduzindo a resultados menos eficientes. Então, vamos buscar, dentro de uma conduta profissional eficiente e adequada no direito previdenciário, a maior eficiência possível, a maior busca ali de resultados favoráveis para a solução processual, né? E isso muitas vezes requer um pouco mais de paciência. Vamos ter um pouco mais de paciência, vamos olhar a situação antes de falar, antes de manifestar, vamos avaliar com prudência, né? Vamos avaliar de maneira adequada, porque senão a gente acaba reduzindo e diminuindo o papel da atividade jurídica como um todo. Porque se você começa a agir no impulso, pouca coisa te separa do senso comum, né? Se o advogado ele atua de uma maneira rasa, de uma maneira pouco refletida, de uma maneira pouco técnica, apenas no impulso ali, qual é a diferença entre ele estar ali ou qualquer outra pessoa que age no senso comum? Se o juiz julga de uma maneira rasa, de uma maneira de uma maneira preconceituosa, qual é a diferença entre ser o juiz ou ser qualquer outra pessoa decidindo aquela questão, né? Então, a gente tem que mergulhar na valorização das nossas atividades profissionais. E para isso, a gente precisa ter a consciência de que nossas atividades profissionais são atividades que exigem cautela, prudência e conhecimento. E a gente precisa agir e atuar profissionalmente dentro dessas perspectivas. Bom? Pessoal, eram essas as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a conduta profissional no direito previdenciário, tá bom? E foi um prazer conversar com vocês aqui no Vírgula Jurídica, esse podcast onde o saber não tem um ponto final. Um abraço e até a próxima.